E agora nós conversamos sobre o módulo M5 da nossa disciplina de Introdução à Ciência de Dados. A gente vai conversar basicamente sobre pacotes em Python para manipulação e visualização de dados. Começar falando um pouquinho sobre o NumPy, depois sobre o Pandas, que no caso o NumPy permite operações mais elementares. O Pandas já permite que você comece a trabalhar com a ciência de dados de uma maneira mais específica, e o Matplotlib permite que a gente visualize os resultados das nossas manipulações, não é? Então a gente viu um pouquinho no último momento sobre os tipos primitivos, falou um pouquinho sobre listas, tuplas, object generators, falou um pouquinho sobre estruturas de laço, e agora chegou a conversar um pouquinho sobre eficiência computacional e tudo mais. E agora a gente chega nos pacotes, nas bibliotecas que permitem que a gente execute em Python o que tem sido mais comum em termos de ciência e dados. Vamos lá. E a gente vai usar como referência básica o livro de Jake Van der Plas. Um livro, no caso aqui a minha versão está na segunda edição. Para quem está matriculado no curso de Tecnologia em Banco de Dados da UFCA, vocês têm acesso à versão em português desse livro lá na minha biblioteca, que é uma plataforma digital vinculada à UFCA. Vocês encontram no plano de ensino o link para conseguir acessar. Eu já falei sobre isso nas primeiras aulas da nossa playlist. E do livro do Vander Plas, a gente vai focar nos conteúdos a partir da segunda parte do livro, que seria de introdução ao NumPy. Então, começando essa segunda parte, a gente já destaca as utilidades do pacote NumPy, a ideia de promover o Python para o cálculo numérico, que o pacote já destaca, a importância que o NumPy assume para que a gente tenha é, uma alavancagem do uso de Python também na ciência de dados, a capacidade computacional que o NumPy traz diante, por exemplo, de listas e de tuplas, com aquele mesmo compromisso de eficiência computacional. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso a partir da parte 2 do livro do Van der Plas. A parte 1 era mais voltada para os notebooks Jupyter, a gente já teve uma aula sobre isso também, e agora a gente conversa basicamente sobre essas bibliotecas. E o Vander Plas ele já começa destacando que o NumPy, em termos de código, vai operar bem parecido com listas, com tuplas, é, porém, diferentemente de listas e tuplas, NumPy eles só permitem um tipo particular de variável, né? Você não pode ali misturar diversos tipos numa mesma coleção. E aí, com isso, a gente tem um ganho tanto de capacidade de armazenamento quanto de processamento quando trabalha com a linguagem, né? Com a linguagem Python a partir da biblioteca NumPy. Se você não instalou ainda, então se está trabalhando com Colab ou com Kaggle, ou seja, com computação em nuvem, é possível que o pacote já tenha sido instalado. Se não, se foi instalado, você usa o comando import para poder importar a biblioteca. Então, se você não tem o NumPy instalado, que é pouco provável, dentro do notebook você pode executar uma pipeline para realizar a instalação do NumPy. Se for na nuvem, Kaggle ou Colab, provavelmente eles já vão ter instalado aí. E depois que você tem ele instalado, você executa o comando import NumPy. Ou você pode utilizar um apelido, né? Inclusive ele já sugere, vocês vão encontrar muito isso na internet também, para conseguir consumir a biblioteca NumPy, né? Os seus atributos, as suas funções. Quiser entender um pouco mais, digite interrogação que vai ser trazido para vocês aí os conteúdos que o NumPy apresenta, não é? Então, não esquece do PIMP para realizar a instalação do NumPy, tá?
Então, se você já tem instalado no seu notebook, basta executar o comando import numpy para a gente ter acesso à biblioteca. Se não tiver instalado, o que é menos provável, mas é possível, você realiza a instalação a partir do comando install. Eu vou abrir aqui um notebook dedicado ao NumPy, né, do nosso módulo 5, para começar a brincar também com algumas linhas de código sobre isso, né? Então, deixa eu abrir aqui o notebook. A gente executaria o comando install NumPy, o nosso notebook, para conseguir ter acesso a essa biblioteca no nosso ambiente. É muito comum também que a gente utilize um apelido para esses pacotes, né, para o uso, quando a gente faz a importação. Então, por exemplo, a gente pode realizar a importação de um pai e apelidá-lo de NP. Então, esse SNP que está sendo usado aqui é justamente para a gente, quando quiser algum atributo ou função de um pai, basta digitar NP ponto para ter acesso a tudo isso, né? Não precisa estar digitando num pai o tempo todo. E aqui ele destaca o Wanderplas, né? Que se quiser ter acesso às bibliotecas do NumPy, eh, aliás, às funções, aos atributos que o NumPy traz, basta digitar np ponto e depois a tecla tab. Quiser entender um pouco mais, np interrogação, e você tem acesso a o que ele traz para a gente. Você coloca interrogação, ele está lá fazendo a conexão dele. Ele me traz aqui um help sobre esse pacote, né? Do que é que se trata, o que é que ele promove. Promove arrays de objetos homogêneos, diferente de listas de tuplas. Ele promove de maneira mais ágil operações matemáticas sobre esses arrays. Promove álgebra linear, transformação de Fourier, a geração de números aleatórios e assim por diante, né? Para que ele apresenta também um linkzinho para a gente ter melhor acesso, compreender melhor a ideia da documentação do NumPy. Então, vale a pena vocês se aproximarem dessa biblioteca, dessa documentação. Basicamente, o Vanderplas traz um ponto de vista sobre essa documentação. E seguindo, ele destaca, né, aquela coisa que a gente já vinha conversando antes, no último momento da gente, sobre como é que os tipos de dados são compreendidos na linguagem Python, né? Então, existe aquele riscozinho das listas e das tuplas, por exemplo, que permitem que vocês trabalhem de maneira genérica sobre tipos distintos, e isso, o risco seria em relação ao consumo de energia computacional que é realizado, né? E o Van der Plas traz aqui a ideia de que, na verdade, o Python ele se baseia na linguagem C. Então, quando a gente executa nossos códigos em Python, esses códigos eles repousam sobre códigos em linguagem C. Só que, por Python ser alto nível, você termina consumindo um pouco mais de espaço para conseguir ser genérico, né? Ele destaca aqui, por exemplo, ó, que quando a gente informa que x recebe um número inteiro, não é apenas um inteiro que está sendo guardado lá na linguagem Python. Na verdade, é uma estrutura que está sendo guardada. E observa a sintaxe aqui, né? É uma estrutura que lembra muito a ideia de dicionário, porém não é um dicionário. Aqui a gente está um passo de poder falar sobre classes, tá? Então você tem aqui a delimitação por chaves também, e aqui a gente tem separado por ponto e vírgula um conjunto de conteúdos. Esse ponto e vírgula é uma necessidade que a gente teria em linguagem C, C++ e assim por diante, né? Inclusive em Python, se você quiser colocar diversos comandos numa linha só, o separador de comandos seria o ponto e vírgula. Então, quando eu digo que x é igual a 10.000 na linguagem Python, não só estou guardando o valor 10.000. Eu tenho aqui 4 conteúdos que estão sendo guardados.
O que é que se trata o primeiro conteúdo, né? Esse OB, REF, CNT. Ele é um contador para permitir o controle de alocação de memória da sua máquina. O que é esse OB-type? Seria o tipo daquela variável. Ele guarda a informação do tipo, já que a gente tem aquela flexibilidade em relação aos tipos, né? O que é que seria esse OB-size? Seria o espaço ocupado por aquele conteúdo. O que é que seria o OB-digit? Seria o que de fato em C envolve o real conteúdo daquela variável, né? Então tudo isso aqui está acontecendo quando você simplesmente diz que x é igual a uma constante lá em Python. E aqui ele traz, né, no caso, a ideia de que o que a gente tem seria um ponteiro. Um ponteiro é um conceito bem interessante que a gente tem nas linguagens de menos alto nível, que seria você ter um endereço para um espaço que está alocando memória devido a um conteúdo que você quer atribuir, por exemplo, a uma variável x, né? Então, em C, a gente teria que explicitamente informar onde é que está sendo guardado aquele conteúdo. Em Python, você simplesmente atribui a x e o resto está sendo ocultado ali naquela estrutura, né? Então, também é orientado a objeto, e por trás dessa ideia de orientação a objeto existe a ideia de você apontar para a alocação de espaço em memória. E quando você trabalha com C++, essa alocação fica por parte do implementador, do programador, né? O que é uma dor de cabeça enorme, dá muito trabalho. E isso, de certa maneira, acontece de maneira silenciosa lá em Python. Então, assim como você, quando atribui um número inteiro, se você também guarda uma lista em Python, tá aqui um exemplozinho, ele está guardando uma lista com números índices, né? De 0 até 9, você também não está alocando apenas uma lista. Você está alocando bem mais coisa do que uma lista, né? E essa flexibilidade, inclusive variando os diversos tipos, coisa que a gente já conversou no último módulo, essa flexibilidade traz aquele custo computacional. O ideal é que a gente tivesse um tipo que não permitisse talvez essa flexibilidade, mas em contrapartida permitisse uma maior capacidade de processamento. É o que acontece com o estilo NumPy, né? Então você já não tem mais a possibilidade de trabalhar com diversos tipos, aquele conteúdo, aquele array, aquele conjunto vai envolver apenas um tipo, mas você pode ter uma variável de um tipo, uma segunda variável de outro tipo e assim por diante. Assim como a gente tem na pesquisa científica em geral, né? Você tem uma variável que é qualitativa, nominal, outra que é ordinal, outra que é discreta, outra que é contínua. Então a ideia é a gente fazer proveito dessa modularização para conseguir ganhar em eficiência computacional. Essa seria a nossa grande vantagem em relação, por exemplo, a listas e tuplas. E Van der Plas ele segue, né, falando sobre essa ideia dos tipos inspirados no estilo NumPy, que seriam concatenações de tipos semelhantes ou homogêneos. Existem alternativas e uma delas, uma das mais básicas, seria o tipo array. Ele traz aqui um exemplozinho que a gente executa lá no nosso notebook. Então a gente tem aqui um range de valores entre 0 e 9, e aqui eu estou me perguntando sobre o que é que se trata a função array que o Van der Plas está usando lá no livro dele, né? O que é que se trata essa função, quais são os argumentos dela. Quando eu me pergunto sobre isso, ele traz o Colab, no caso aqui, esse helpzinho dando orientações. Então a gente tem dois argumentos. Esse primeiro argumento, na verdade, ele fala sobre o tipo daquele conteúdo que está vindo em formato de lista. Então, a gente tem uma lista como sendo o segundo argumento. Por exemplo, esse izinho indica que eu estou diante de um conteúdo inteiro, de uma variável que representa-se por números inteiros. E na sequência ele imprime esse array para mim, né? Esse array de inteiros. Então eu tenho uma lista que está sendo convertida
no array. O que é que Van der Plas destaca sobre isso? Né? Que, embora interessante, o tipo ND array do pacote NumPy, ele é mais atraente do que o array simplesmente, porque ele inclui operações eficientes sobre esses dados. E aí, na sequência, ele começa a explorar essas operações, criando NP arrays e não simplesmente arrays, né? Criando arrays NumPy. E essa é a ideia, não é? No caso, está aqui ele executando um comando semelhante ao anterior, só que agora considerando o NP array. É tudo muito parecido, né? Então, tá aqui a gente de novo passando uma lista, assim como a gente tinha feito antes, e tem como saída, como ele destaca aqui, ó, um array, assim como a gente tinha antes, só que agora um NP. E vocês percebem que eu não estou mais informando o tipo aqui, né? Ele meio que já está considerando aquele tipo para mim. Ele traz um destaque aqui no outro exemplo, que ele meio que mistura aqui, ó, quantidades envolvendo números quebrados e números inteiros. Ele faz isso porque para ilustrar a ideia de que ele vai converter tudo para float. Então, aquele valor 4 lá que seria inteiro, ele foi convertido para 4.0, né? 2 que seria inteiro, 2.0. Então, por existir um número que envolve um conteúdo mais sofisticado, ele vai considerar que todo aquele conjunto vai seguir aquele tipo particular. Uma coisa bem interessante é que ele faz uma brincadeira aqui. é, Existe a possibilidade de você dizer qual tipo que você quer para todo o conjunto, né? Para todo aquele vetor. Eu aproveitei o exemplo que eu tinha antes para fazer essa brincadeira. Eu peguei a mesma listazinha de antes e disse: olha, eu quero trabalhar com NP Array dessa lista, só que eu quero que o tipo seja inteiro, né? Eu estou utilizando aqui um inteiro que seja mais baratinho, que economize em bytes. Então, ele termina pegando esse número que seria quebrado e arredondando para o inteiro mais próximo, né? Então, se ele termina arredondando, abrindo mão daquela parte que seria decimal. Ele termina pegando só a parte inteira dos números, né? Eu poderia trabalhar, ao invés de com int, trabalhar agora com tipo float. Vou pegar aqui o mais baratinho também. E observem os tipos que a gente tem de acordo com o NumPy, né? Teclei aqui ponto e depois Ctrl espaço. Aí agora ele vai respeitar todo mundo como sendo de fato float, né? Como ele já tinha feito antes por padrão. Então aqui você força, aqui você deixa ele considerar aquele tipo que seria o mais rico em detalhes. Nós também podemos ter arrays que envolvem listas de listas. É como se a gente estivesse começando a caminhar aqui por um mundo mais multidimensional, né? Ele traz aqui um exemplo em que ele constrói um NP Array a partir de três ranges, né? Cada range começa em I e vai até I mais 3, em que o I vem de uma lista envolvendo os números 2, 4 e 6. Então, na primeira linha, ele teria iniciando em 2, 2, 3, 4. A próxima, 4, 5, 6. E a próxima, 6, 7, 8. Né? Então, a gente teria um array que contempla de maneira alinhada a lista de listas. Bem bacana também. É como se eu estivesse visualizando aqui a ideia de matriz já, né? Eu estou passando por linhas e para cada linha eu teria uma coluna correspondente também.
e ele vai promovendo outras brincadeiras. É, criar arrays desde o início. Ele destaca aqui que, especialmente para arrays muito grandes, é mais eficiente é, a partir de rotinas já baseadas no próprio NumPy. Então, por exemplo, eu quero criar um array de 10 inteiros. Ele quer começar esse array, já quer alocar o espaço envolvendo essa possibilidade com zeros. Ele está criando um array de tamanho 10. Observa que na essência eu tenho uma lista, só que essa lista é especializada a valores do mesmo tipo, do tipo inteiro. E de 10 números que são inicializados com o valor 10. Está aqui agora ele brincando em construir uma matriz de uns. Então aqui ele informa as dimensões. Olha só que coisa bacana, né? Ele vai criar uma matriz. No caso, o primeiro argumento é o shape da matriz, ou seja, o número de linhas e o número de coluna dessa matriz. E está dizendo que vai ser do tipo float, só que ela é inicializada com uns. Então eu tenho 3 linhas e 5 colunas preenchidas com os valores 1. Bem bacana mesmo, né? Agora ele cria uma matriz, de novo 3 por 5, só que com valor específico, particular e diferente de um. No caso aqui ele está utilizando um truncamento aí do valor de π, né? Ele quer uma matriz totalmente preenchida, com 3 linhas e 5 colunas, com a quantidade de 3,14. É possível também criar um conjunto de observações a partir de um range. Deixa eu levar esse código aqui lá para o nosso notebook também. Assim como a gente estaria utilizando a função range, que eu mostrei para vocês em outros momentos, para loop e tudo mais, a gente teria a sua versão em NumPy, que seria o arange. Então aqui eu estou dizendo onde é que começa essa lista, onde é que termina, e assim como no range a gente faria a mesma coisa, né? Onde começa, onde termina, e qual seria o tamanho do passo, né, entre os índices. Então, estou dizendo aqui que é o passo de 2, estou começando no zero, então 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4 e assim por diante. O que eu acho interessante é que é sempre um array e que dentro o conteúdo é uma lista de um particular tipo, né? Aqui é um outro comando interessante que a gente vai utilizar de tempos em tempos, que é a ideia que você crie um array em que você tem valores entre duas quantidades, e esses valores agora eles podem estar quebrados, né? Podem ser fracionados, envolver decimais, entre um limite inferior e um superior. Então não teria mais aqui aquela necessidade de índices inteiros, né? O line space ele vai pegar um intervalo entre um mínimo e um máximo, e aqui eu estou dizendo que quero quebrar esse intervalo em 5 subconjuntos. Ele vai me dar esses breaks. Então, entre 0 e 1, com 5 pedaços. Então, do 0 eu vou para ponto 25, do 25 eu vou para ponto 5, até chegar no valor 1. Então, ele pegou essa distância aqui e dividiu por 5, que seria o comprimento de cada subintervalo. A gente precisa muito desse tipo de operação, por exemplo, para realizar distribuições de frequências, que é um conteúdo que vocês também estariam vendo na disciplina de introdução à estatística ou similar. Também é possível gerar números pseudo-aleatórios, e ele traz aqui o código para isso. Dá um Ctrl C aqui. Ele está criando uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, sempre com valores entre 0 e 1. Ele está gerando. Então, a biblioteca NumPy ela envolve um módulo random que permite que você gere números pseudo-aleatórios
inclusive de distribuições, além da própria distribuição uniforme. Vocês também estariam vendo esse tipo de conteúdo lá na disciplina de Introdução à Estatística e nas derivadas. Então, está aqui ele construindo uma matriz para mim, 3 por 3. Esses números são todos pseudo-aleatórios, num intervalo entre 0 e 1. Está aqui ele recorrendo a uma outra distribuição agora. Então, quando eu simplesmente recorro à função random, ele recorre à distribuição uniforme. A ideia da distribuição uniforme é que qualquer valor naquele intervalo, no exemplo aqui da célula 21 entre 0 e 1, seria igualmente provável, ou verossímil, né? Agora eu estou gerando números ainda da subbiblioteca random, só que agora envolvendo a distribuição normal. A distribuição normal gaussiana é uma das principais distribuições que a gente tem é, em observação no mundo físico, né? Vocês também vão ver isso na disciplina de Introdução à Estatística e Derivados. E muitas vezes a gente precisa desses números pseudo-aleatórios para poder seguir em frente, por exemplo, com temas como otimização, como inferência, como aprendizado de máquina. Então, do pacote NumPy a gente já começa a fazer essas brincadeiras. Né? Ele vai gerar uma matriz 3 por 3 para uma distribuição normal, cuja média seria zero, e o desvio padrão seria o valor 1. Essas medidas vocês também vão estar vendo lá na disciplina de Introdução à Estatística. Aqui a nossa matriz de valores de uma distribuição normal com média zero e variância 1. Se eu quiser uma matriz envolvendo números inteiros, ele também permite números inteiros e pseudo-aleatórios, né? Então está aqui agora eu gerando números aleatórios, inteiros, entre 0 e 10, e quero eles no formato de uma matriz 3 por 3. Então, shape, número de linhas, número de colunas, é informado, o número de linhas é a primeira coordenada no shape e o número de colunas na segunda coordenada. Então, aqui números pseudo-aleatórios entre 0 e 10, em 3 linhas e 3 colunas. Se eu quiser uma matriz de identidade, que é extremamente importante, por exemplo, para quem está pagando álgebra linear, que a gente meio que, como é um curso tecnólogo, o curso de tecnologia em banco de dados, a gente não vai adentrar tanto na parte mais matemática da coisa, e sim na parte mais matemática computacional mesmo, né? Então está aqui ele criando uma matriz de identidade, que seria aquela matriz em que a diagonal principal é igual a 1 e o restante dos valores é, são iguais a zero. Você, sempre que o índice da linha coincidir com o índice da coluna, a gente tem um valor 1. Caso contrário, vai ter o valor zero. E é muito bacana isso, né? Essa brincadeira que a gente começa a realizar, porque se vocês aprenderam a passear por vetores a partir de um índice, né? Agora a gente tem chance de passear por matrizes a partir de dois índices. Por exemplo, se eu coloco aqui N5 em posição 0, 0, ele vai me imprimir exatamente aquele cara que está na posição. Deixa eu imprimir para vocês também o N5, para vocês visualizarem. O cara que está na linha 0 e na coluna 0. O cara que está na linha 0 e na posição 1 e na coluna 1 seria o valor zero e assim por diante, né? Então agora eu informo o valor da primeira posição da linha e depois o valor da coluna. Entre colchetes, né? Para conseguir passear pelas coordenadas agora de uma matriz. Eu poderia ter aqui 3 dimensões, 4 dimensões e assim por diante. O conceito, a ideia seria a mesma. E o Van der Plas conclui esse capítulo 4 do livro dele, destacando os tipos básicos ou padrão que o NumPy permite. Vocês vão recordar que entre os nossos códigos a gente conversava um pouquinho sobre você identificar ou informar qual seria o tipo que você deseja, né? Quais são os tipos que a gente tem quando trabalha com o NumPy em si, né? São muitos tipos, né?
ele tem aqui o booleano, como a gente já vinha conversando antes, ele tem aqui o int que seria padrão do C, envolvendo uma quantidade mais vasta de possibilidades, seria o int 64, o int 32, tem a ver aqui com a quantidade de bytes que você vai ocupar quando registra o número. Ah, a gente tem também aqui o int 8, por exemplo, que já envolve um range de possibilidades bem menor, é mais baratinho, né? Enquanto que o 16, ó, permite que a gente trabalhe com um range bem maior de números inteiros, ó. O 32, em relação ao 16, também bem maior. O 64, ou seja, quanto maior seria o número de bits a ocupar, mais caro fica em questão de armazenamento, né? A gente tem também tipos dedicados apenas a valores sem sinal ou valores não negativos. Olha, você coloca o zinho na frente, ele permite valores entre 0 e 255 para o int 8. Para o 16 vai de 0 até 65535 e assim por diante, né? A gente tem a mesma ideia para o float 16, 32, 64 e também para números complexos, né? Então é bem rica. A gente chega aqui num nível de detalhe que não tinha tido chance de chegar ainda enquanto conversava sobre os tipos primitivos em si. Depois chega ao capítulo 5 falando sobre algumas operações, algumas manipulações que são possíveis a partir de arrays NumPy. A ideia de você promover separações, subconjuntos, uniões, reshapes, reestruturando ali as dimensões, ele começa a brincar nesse capítulo 5, né? Ele começa destacando um Random Number Generator, ele cria uma instância desse objeto, né? Ele destaca aqui o conceito de semente também, uma vez que você controlar a semente de um número pseudo-aleatório, você tem controle também sobre o que vai ser gerado, né? No fundo, os números pseudo-aleatórios, eles têm uma regra, um algoritmo que os constrói. O termo pseudo não aparece aí por acaso, né? Então aqui a gente tem uma capacidade de reprodução dos códigos sempre que a gente for utilizar a partir de uma mesma semente. Os números vão ser os mesmos a partir do controle de semente. Ele já permite que a gente comece brincando aqui com arrays. Então, na verdade, ele está criando números pseudo-aleatórios, inteiros, e com variação de dimensão. Então, vamos brincar. Aqui ele está trabalhando com uma dimensão apenas, com duas e depois com três. Vamos brincar um pouquinho com isso. Esse entendimento é extremamente importante para a gente, né? Então, estou aqui com esses mesmos códigos que ele fez. No caso, eu estou querendo números inteiros pseudo-aleatórios entre 0 e 10. O 10 aqui é um limite exclusivo, né? E quero 6 elementos desse intervalo aí. No caso, em uma dimensão apenas. Ele vai me entregar uma lista aqui, entre aspas, né? Uma lista embutida num NP Array. Já para x2, ele também vai gerar números pseudo-aleatórios inteiros entre 0 e 10, porém é em duas dimensões. Então eu vou ter três linhas. Em cada linha eu tenho quatro elementos. É como se fosse uma leitura de uma matriz 3 por 4, três linhas e quatro colunas. Agora imagina x3. De novo eu vou ter números entre 0 e 10, porém, em que shape, né? Em quais dimensões? Agora eu tenho três dimensões. Eu vou ter três linhas, em que cada uma dessas três linhas agora envolve duas dimensões, com quatro linhas e cinco colunas. Então, se eu quisesse brincar aqui com 5, 6, 7 dimensões, seguiria o mesmo roteiro, né? O primeiro argumento é sempre o número de linhas. O segundo argumento seria o número de linhas dentro do primeiro argumento. O terceiro, o número de linhas dentro do segundo argumento. E ao final você teria o número de colunas alinhadas ali, à medida que o número de dimensões vai evoluindo. E aqui a gente tem as saídas, né, as impressões dessas matrizes pseudo-aleatórias. Olha só a brincadeira que eu fiz aqui com a sintaxe, né? Eu quero imprimir uma hashtag por 10 vezes, depois o texto x1, depois
10 vezes a hashtag. E aí, na sequência, eu vou quebrar a linha aqui, imprimir x1, a mesma coisa para x2 e x3. Então, como x1 tem apenas uma dimensão, está aqui os números pseudo-aleatórios. No caso, 6 números, né? Já que eu estou ocupando aqui 6 posições. X2 tem 3 versus 4, então está aqui eu com 3 listas, entre aspas. Cada uma das listas tem 4 elementos. Ou se eu quiser enxergar em termos matriciais, que ainda dá, não é? Eu teria 3 linhas e 4 colunas. Para X3 eu tenho 3 dimensões. É como se eu estivesse falando então em 3 matrizes. Cada uma das matrizes, 4 por 5. Então está aqui a primeira matriz, ou da primeira linha, né? Eu teria uma lista, entre aspas, envolvendo 4 listas, cada uma com 5 elementos, para a primeira, para a segunda e para a terceira lista. Né? Então não é tão trivial de você compreender, embora seja extremamente importante para quem vai trabalhar mais à frente, por exemplo, com os pacotes de aprendizado de máquina, né? A biblioteca de aprendizado de máquina, a gente vai ver no próximo módulo. Ele segue, ele traz ali nos códigos da sequência alguns atributos do NP-Array, né? Por exemplo, o número de dimensões, o shape dessas dimensões, o tamanho, o número de elementos, o tipo dessa variável, já que o tipo não varia ao longo dos conteúdos, né? Diante do fato que eu estou com NP-Array. Então, eu tenho, por exemplo, a x3, né? 3 dimensões. E qual é o shape dessas dimensões? 3 por 4 por 5. Consequentemente, eu tenho 12 vezes 5 elementos, seria a quantidade de indivíduos ou de valores que eu tenho nesse meu NP Array, e todos eles são do tipo int64, que é o que o integer do Random Generator entrega para a gente. E aí, seguindo, ele brinca com a ideia de a gente varrer alguns elementos do nosso NP Array. E eu faço aqui uma brincadeira similar. Por exemplo, eu imprimo aqui o array x1. Lembra que o x1 ele é unidimensional. Depois eu pego apenas o indivíduo que está na posição 1. Lembra que sempre que você vai fazer varredura em Python, o primeiro índice é o índice 0. Aqui eu estou pegando o último elemento. Aqui eu estou pegando o penúltimo. A gente já tinha conversado um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre listas e tuplas no vídeo passado, né? Então tá aqui o meu NP Array de 6 posições. Quem está na posição 1 é o valor 4. Quem está na posição última é o valor 6. Quem está na posição penúltima é o valor 8. Agora eu brinco seguindo a ideia do Runner Plus para x2 que tem 2 dimensões. Então primeiro imprimo x2, depois quem está na posição 0 da primeira dimensão e 0 da segunda posição. Então aqui é como se eu estivesse varrendo uma matriz mesmo, já que são 2 dimensões. Quem está na linha 2 e na última coluna, e esse exemplozinho aqui ficou faltando eu complementar. Talvez eu pudesse colocar aqui quem está na penúltima linha e na penúltima coluna de x2. Ver o que é que ele nos entrega, né? Então está aqui a nossa matriz, entre aspas. Quem está na posição 00, linha 0, coluna 0 seria o valor 3. Quem está na linha 2 e última coluna seria o valor 9, a linha 0, linha 1, linha 2. Última posição, valor 9. Quem está na penúltima linha e na penúltima coluna, então seria essa aqui a penúltima linha, esse valor aqui seria da penúltima coluna. Então, as regras que a gente viu antes também servem aqui. Como eu tenho aqui no núcleo desses valores dos NP Arrays operações sobre listas, ainda é possível a gente promover alteração de valores
e não são tuplas, né? A gente pode promover alterações de valores que eles vão permitir, que eles vão absorver isso, né? Então está aqui antes o x2 na posição 00 era 3, agora vai passar a ser 12 e está aqui o NP Array com esse valor atualizado. Sobre o slicing, então basicamente a ideia vai ser, entre colchetes, a gente informar sempre três condições, não é? O índice de início, 2 pontos, o índice de final, 2 pontos, e a distância entre índices, que seria o que ele chama aqui de step. Ele traz aqui alguns exemplos envolvendo subarrays unidimensionais. A gente vai tentar fazer uma brincadeira parecida com a que ele fez. Então, o que é que nós temos aqui? Não é? A gente imprime a lista toda, depois imprime apenas os elementos da posição 0 até a posição 2, então seria de 0 até 3 exclusivo. O resto fica subentendido como sendo tudo possível, né? E o step padrão dele é o step igual a 1. Então, por isso que ele está varrendo de 1 por 1 a partir do 0 até o índice 2. Aí pega esses três primeiros resultados. Na sequência, ele está pegando a partir do terceiro resultado. Então, 0, 1, 2. Aliás, não a partir do terceiro, mas a partir do valor da posição 3. Que seria, coincidiu aqui com 3, né? Agora ele está pegando do 1, da posição 1 até a posição 4. Na posição 1 está o número 4, né? 1, 2, 3. E o 4 é exclusivo, né? Então cai fora o carinha que está aí na posição 4. Por isso que ele só pega 403. Aqui ele está dizendo, olha, eu quero tudo a partir da posição 0. Não informou aqui que será a posição 0, né? Até o valor final. Ele também não informou qual seria, então, por padrão, ele pega outro valor. E há uma distância de 2 entre os valores. Então, ele começa no 9, a distância de 2, né? Ele chega nesse carinha. Aí, uma distância de 2, ele chega nesse carinha. Então, fica 4, aliás, fica 9, 0 e 8. Já que ele está dizendo que vai começar de 1, aí, como ele não informou entre esses dois pontos, é porque vai ser até o máximo, só que ele aqui está começando do 1, né? Se ele começa do cada posição, ele começa no 4. Também vai ser de 2 em 2. Então, do 4 ele pula para o 3 e depois para o 6. Isso fica 4, 3, 6. E por fim, aqui ele está dizendo que o passo vai ser de menos 1. Então, fica meio que invertido, né? Ele começa, de fato, no mínimo, ele vai até o índice máximo, só que ele vai dar passos regressivos. Então, ele está lendo agora aquele NP Array de trás para frente. Ou seja, 6, 8, 3, 0. Ele só inverteu aqui. E na sequência ele brinca com subarrays multidimensionais. A gente vai fazer também algo parecido com o que ele faz. Vou voltar aqui a imprimir x2. Lembra que x2 tem duas dimensões. No caso, três linhas. Cada linha envolvendo quatro valores, né? Então, uma matriz aqui, entre aspas, 3 por 4. Aí, na sequência, eu peço que ele imprimir tudo que está na linha 0, envolvendo todas as colunas. Ou todo o conteúdo da linha 0. Esse carinha aqui. Ó. Eu poderia, nesse caso, informar só a coordenada da primeira dimensão. Não precisaria desses vírgula de dois pontinhos. Ó. Ele me entregaria o mesmo conteúdo dessa primeira posição do meu array bidimensional. E se eu quisesse tudo que aparece nessa primeira coluna, como é que eu faria? Então, quando eu falo sobre tudo, eu estou dizendo que eu estou varrendo todas as linhas, né? Eu diria, olha, eu quero todas as linhas
Só que a coluna, ou seja, na segunda dimensão, eu quero fixar no índice zero. Ele não vai varrer as outras colunas. Vai ficar apenas na posição de índice zero. Ele está me entregando essa lista, entre aspas, de 1240 que está aí na primeira posição, considerando a coluna da minha matriz. Agora eu posso construir outros tipos de subconjuntos. Não, na verdade eu quero da primeira dimensão, desde a posição zero até a posição um, já que é limitado superiormente por 2. Né? Então ele vai pegar esse conteúdo e esse, considerando a primeira dimensão. Já para a segunda, eu quero o índice zero, 1 e 2. Então, ele vai pegar o índice zero, 1 e 2, ele vai descartar esses carinhas. Então, ele está pegando basicamente isso com isso. O 1213 e o 402. Seguindo um raciocínio semelhante ao que a gente tinha visto no unidimensional. Né? Ele está dizendo, olha, de x2 eu quero tudo em relação à primeira dimensão. Ele vai varrer tudo linha a linha. Né? Porém, em relação à segunda dimensão, eu quero varrer de 2 em 2. Então, ele vai pegar esse cara, mas não vai pegar o da segunda posição, porque da posição 0 ele vai para a posição 2. Vai pegar esse cara e vai ser só esses dois mesmo. Então, tá aí, ó, 1240 e 326. Aqui ele está pegando a matriz e lendo só que de maneira reversa. Então, quem estava lá na última posição assume agora a primeira posição. Quem estava na penúltima, lembrando que eu estou varrendo aqui a matriz, no caso, linhas, colunas, né? Quem estava na penúltima posição vem para o segundo lugar e assim por diante. Ele está lendo a matriz ao contrário, de uma ponta para outra. Um cuidado que ele destaca que a gente tem que ter é sobre como acontece a ideia de apontamento aqui, né? Qual é que é o cuidado que a gente tem que ter quando trabalha com ponteiros? Que você pode ter dois objetos apontando para o mesmo endereço na memória. Então, quando você altera o valor de um deles, na verdade ele é apenas uma interface para você alterar um valor na memória. Então, consequentemente, você termina mexendo com os outros que estariam apontando para o mesmo endereço. Né? O NP-Array, ele trabalha naturalmente com apontamento, com ponteiro. Então, se a gente quiser se livrar desse problema, teria que criar cópias dos nossos NP-Arrays, para que nessas cópias, quando a gente altera elas, não chegue a alterar o conteúdo daquela versão original que a gente utilizou como base. Né? Ele ilustra isso, a gente vai ilustrar também. Então tá aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou retomando o x2 e estou guardando o que eu chamei de S2, um subconjunto de x2. Eu quero apenas as duas primeiras linhas e as duas primeiras colunas da minha matriz. Né? Ele pegou só esse conteúdo aqui. E aí eu resolvo alterar de S2 o cara que está na posição 0. Deixa eu colocar aqui o valor 1 nele. Vocês observam que o valor aqui está 99, né? Estou alterando em S2. Quando eu altero em S2, olha só o que é que acontece com X2. Ó. O primeiro valor que era 99 de início passou a ser 1. Se eu colocar aqui uma outra coisa, menos 4, por exemplo, ele vai mexer em X2. Então eu estou mexendo em outra coisa, que seria S2. Só que S2, como é equivalente a X2, essa equivalência, na verdade, faz com que eles apontem para o mesmo endereço. A alocação de memória pode ser manipulada tanto por S2, da mesma memória, né? Tanto por S2 quanto por X2. O que é que a gente faz para se cercar quanto a isso? A gente constrói uma cópia daquele subconjunto. Você pega o NP-Array e cria uma cópia a partir do comando copy. Então, agora, sobre essa cópia,
Observa que, por enquanto, o valor de x2 lá na posição 00 está menos 4. Agora eu quero trocar para 10. Só que eu vou trocar na cópia. Como eu troquei na cópia, o valor de x2 ele permanece inalterado, né? Então, isso aqui é importante, viu? Aqui a gente não corre o risco de estar alterando valores nos nossos dados originais sem perceber, uma vez que a gente adentre aí no uso do NP Array, que vai ser bem natural. E existem operações que, quanto mais interessantes vão ficando, mais perigosas também em relação à manipulação desses dados a partir do NP Array, né? Ele destaca na sequência o reshaping, e a gente vai brincar um pouquinho com isso também. Olha só que coisa interessante acontece aqui. Eu vou voltar para x1. Lembra que x1 era unidimensional. Ele tinha 6 elementos. E aí depois eu crio uma cópia de x1 para não alterar diretamente x1 e promovo um reshape sobre essa cópia, no que eu chamei de S1. Então ele tem 6 elementos a princípio, vai pegar esses 6 elementos e vai quebrar num reshape de 3 linhas por 2 colunas. Então eu vou ter agora 3 linhas, ele vai seguir essa listazinha, né? Quando terminar a primeira linha, ele vai para a segunda e assim por diante. De tal maneira que eu tenha 2 colunas e 3 linhas. Ou na primeira dimensão eu tenho 3 elementos e na segunda 2. E aí depois eu faço essa mesma brincadeira, só que considerando essa cópia, S1, eu faço uma nova cópia dela para não alterá-la diretamente, o que eu chamei de S1 e mudo o shape dela. Olha que coisa curiosa, ó. A lista inicial tem 6 elementos. A S1 vai ter um reshape de 3 por 2. Então eu vou ter 3 linhas, cada linha com 2 elementos. A primeira linha com 2 elementos. A segunda linha com mais 2 elementos. E a terceira linha com mais 2 elementos. Ele está obedecendo a ordem da sequência inicial, só que quando ele conclui aquele critério em relação à dimensão seguinte, ele parte para a próxima linha, né? Aí eu pego essa sequência de 2 dimensões e digo que agora eu quero que ela tenha também 2 dimensões, só que ao invés de 3 por 2, 2 por 3. Eu quero agora 2 linhas e 3 colunas. Aí ele vai varrer essa sequência 9, 4, 0. Vai ser a primeira linha. E depois 3, 8, 6 para ser a segunda linha. Então percebam a delicadeza ao mesmo tempo em que a gente tem tanta flexibilidade a partir dos NP Arrays. E na sequência, Van der Plas ele fala um pouquinho sobre a concatenação e a separação de arrays. A gente vai fazer a mesma brincadeira também. Então, voltando lá para os nossos códigos, eu tenho aqui uma célula dedicada à concatenação e ao splitting, né? Estou aqui gerando uma sequência a partir de um randomizador com controle de semente, como a gente já tinha praticado antes. Vou gerar aqui, mais uma vez, aquele vetor x1 dimensional com números inteiros, entre 0 e 10 exclusivamente, né? São 6 observações. E depois eu crio um x11, que seria o valor negativo desse x1. Ele vai terminar aplicando o sinal de menos a cada um desses inteiros de x1. E depois eu realizo aqui o comando concatenate. Ele está recebendo 2 vetores. Observem a sintaxe. Eu estou passando esse conjunto de vetores entre colchetes. Eu poderia ter até aqui mais do que 2 vetores, né, ou 2 arrays. Então, observem o que é que acontece, né? O x1 recebe 6 inteiros, o x1 recebe o valor negativo desses inteiros de x1, e o C1, que é o concatenate, ele termina enfileirando, né? Depois que ele conclui o x1, ele inicia o x11. Então, aqui por padrão, ele vai colocar um vetor ao lado do outro, né? Realizando uma operação similar àquela de união que a gente vinha brincando entre listas e entre strings também. Então, a ideia do concatenate é permitir a concatenação, a sequência de 2 outros arrays. E seguindo com a brincadeira, eu trabalho aqui com outras estruturas, né? Eu tenho aqui
um array unidimensional em X, no que eu estou chamando aqui de grid. Esses exemplos estão vindo de lá do Wonderplat, tá? Eu tenho também um array que seria composto por duas listas, entre aspas, né? Eu tenho aqui uma estrutura bidimensional e eu tenho em Y um array que também envolveria duas listas, só que um valor apenas em cada lista. Então, eu tenho três estruturas diferentes aqui. Um array unidimensional e dois bidimensionais. No caso, o grid tem duas linhas e três colunas, seria 2 por 3. E o Y seria 2 por 1, duas linhas e uma coluna. E depois eu realizo uma brincadeirazinha com concatenate e também com dois comandos que seriam o vstack e o hstack. O vstack para promover concatenações verticais e o h para concatenações horizontais. Similarmente ao que acontece com o concatenate em si, porque eu poderia passar arrays bidimensionais, tridimensionais, e informar em qual dos eixos eu desejo realizar concatenação. No caso do grid, que é bidimensional, quando eu informo que o axis é zero, ele vai empilhar linha por linha, né? Ele vai pegar grid e depois ele replica grid abaixo. Assim como quando eu informo que o axis é 1, ele agora vai concatenar as colunas. Ele vai colocar o final da primeira coluna, a segunda coluna e assim por diante ao longo dos arrays, né? Algo parecido com o que o VStack realiza e com o HStack realiza. Então, como resultado, o que é que a gente tem agora? X é um vetor unidimensional, grid é bidimensional, y também é bidimensional, e quando eu realizo o concatenate informando que o axis é zero, ele vai empilhar linhas por linhas, né? Então, depois que ele conclui o grid, ele coloca logo abaixo, já que o axis é zero, ele vai varrendo linhas, ele concatena as novas linhas, que seria da segunda réplica de grid. Quando eu informo que quero concatenate, só que com axis igual, ele agora vai entender que é o empilhamento por colunas, né? Então ele conclui o primeiro vetor, a primeira dimensão, né, que vai até 3, e depois ele empilha ao lado o grid, que também teria na primeira dimensão 1, 2 e 3, né? E aí depois ele vai para a segunda linha dessa primeira dimensão, ele está varrendo também a segunda dimensão aqui, tem lá o 4, o 5 e 6, como a concatenação é vertical, ele depois coloca ao lado 4, 5 e 6 também. Então, ora eu tenho chance de empilhar por linhas, ora eu tenho chance de empilhar por colunas, né? Que é algo parecido também com o que acontece com o VStack e com o HStack. No caso, o que é que está acontecendo agora? O X é um vetor, eu estou fazendo um empilhamento de X com grid, só que como é vertical, ele começa com X e depois empilha as linhas de grid. Se fosse na horizontal, agora ele está fazendo o stack horizontal de grid com Y. Observa que ele começa com grid que vai até 3 e depois ele coloca ao lado do Y, já que ele quer uma concatenação vertical, né? Empilhamento agora via colunas, assim como ele faz também na segunda coluna. Sobre o splitting, ele traz um exemplo aqui bem interessante, né? Que a gente também vai replicar lá no nosso notebook. Eu tenho aqui uma lista de números, e aqui vocês observam nessa segunda linha que eu coloquei o ranking, com a posição em de cada um desses números, né? Então eu tenho aqui três objetos que vão receber o split, a separação de x, considerando aí dois limites. Então, se você entrega dois limites, ele vai te entregar valores abaixo desse primeiro limite, valores acima ou a partir do segundo limite, e valores entre um limite e outro, exclusivamente no segundo limite, né? Então, a gente vai pegar x, vai entregar para x1 valores menores, com índice menor do que 3. Então, ele vai pegar x0, x1 e x2, vai pegar esses três valores. Ele vai guardar em x2 o que está explicitamente nesse intervalo, a partir de 3, né, de x3 no caso,
e menor do que x5. Então, eu tenho aqui x3 e x4. E o restante, a partir de x5, ele vai guardar em x3. Seriam esses três últimos valores. Ele entrega para a gente dois limites. Aliás, a gente entrega para ele dois limites, ele devolve para a gente três intervalos de valores aí, considerando que esses limites são limites sobre os índices, né? Então, valores de x0 até x2, ou valores menor de x0, x1, menor, um índice menor do que 3, seriam 1, 2 e 3. Valores a partir de x3 e menor do que x5 seria esse carinha e esse carinha. 9, 9, 9, 9. E valores a partir de x5 seriam o 3, 2, 1. Então, vocês observam também a delicadeza dos comandos split. E essa delicadeza ela alcança um outro nível quando a gente começa a trabalhar com arrays, por exemplo, bidimensionais. Eu estou aqui agora criando um grid envolvendo 16 valores. Esses 16 valores são distribuídos em duas dimensões ou numa matriz 4x4. Aqui eu estou utilizando agora o comando hsplit e o comando vsplit. O que é que o hsplit faz? Ele garante o passeio horizontal, porém eu estou limitando esse passeio horizontal ao valor 2. Aqui eu estou fazendo um corte vertical no índice de posição 2. Então eu estou preocupado com os valores da posição 0 e da posição 1, já que esses limites são exclusivos superiormente, né? E o restante vai ser entregue no que eu chamei aqui de Eichhour, se baseando também no que o Van der Plaats escreveu, né? Então, eu estou garantindo aqui um passeio horizontal em todas as linhas, só que limitado verticalmente pelo índice 2. Aqui eu já estou garantindo um passeio vertical, só que com corte horizontal na linha 2. O que é que a gente tem como resultado, né? Está aqui o meu grid original. Quando eu aplico o H-split, o que é que ele vai fazer, né? Ele vai passear horizontalmente por todo mundo, só que garantindo que vai respeitar o índice menor do que esse índice 2 para o passeio vertical. Então, aqui ele está pegando o 0 e o 1, já que ele está na posição 0 e na posição 1, né? Ele não vai conseguir chegar na 2 e 3 para esse primeiro resultado. Aí depois ele vai para a segunda linha, né? Pega o cara da posição 0 e 1, vai para a terceira linha, pega o cara da posição 0 e 1, para a quarta linha também pega o cara da posição 0 e 1. Então ele está passeando por todas as linhas, só que limitado no índice de coluna 2. Então ele não chega no 2, né? A partir do 2 ele constrói uma outra estrutura, e essa outra estrutura é guardada no que a gente chama de H-Lauer. Um comando semelhante, só que agora com V-split. O que é que ele vai entregar para a gente? Ele vai passear por todas as colunas, já que ele vai realizar um passeio vertical, só que ele vai separar de acordo com o índice 2 das linhas. Então, ele vai passear a primeira coluna toda, vai passear a segunda coluna toda, o primeiro conjunto de colunas, no caso, né? Toda ela, o segundo também, mas ele não vai chegar no terceiro. A partir do terceiro, ele entrega o que a gente chama aqui de VLAUR, né? Então, os primeiros limitados ao índice 2 de colunas, ele guarda em VLAUR, em VAPR, e o segundo conjunto desse split ele guarda em VLAUR. Então, todo cuidado é pouco quando estiver realizando essas operações. Então, nós chegamos ao capítulo 6, em que ele fala sobre as funções universais. Basicamente, é tornar o código mais rápido a partir da otimização de operações que seriam repetitivas, né? Por exemplo, aquelas operações que aparecem em formato de loop. Ele até começa destacando um exemplo que é bem interessante, e eu vou tentar replicar esse exemplo aqui com vocês. Ele tenta medir o tempo de um exercício envolvendo um loop em que você pega simplesmente uma constante e divide valor por valor de um vetor. Por exemplo, um sobre cada valor que viria de um NP-array, só que dentro de um loop convencional, como aqueles que a gente estudou algumas aulas atrás. E depois ele calcula o tempo em que esse exercício de varrer o loop, calculando uma constante sobre cada valor do vetor,
leva. E depois ele faz a mesma brincadeira envolvendo essas funções universais, essas U-functions, né? Para realizar essas operações vetorizadas. É muito interessante a diferença de desempenho que a gente tem de um para o outro, né? Então está aqui eu aplicando, implementando a mesma função que ele cria um vetor com determinado tamanho de valores vazios, a depender do vetor que você entregue para ele, né? Então, por exemplo, aqui eu estou criando um vetor razoavelmente grande, com valores entre 1 e 100, e com esse tamanhozinho aqui. Eu tenho 10 elevado a sexta valores aqui. Né? Então, ele vai varrer de um por um desses valores e vai calcular no que ele chamou de output, um sobre cada um desses carinhas, e depois ele retorna o output. Nessa última linha, a gente está executando aqui uma flag chamada timeIt, que promove uma espécie de experimentação dessa função. Então, basicamente, ele vai replicar essa função por algumas vezes e vai medindo o tempo em que se consome a execução do código como um todo, no caso aqui, varrendo esse for. Quando eu executo esse comando, ele consegue realizar sete replicações de execução desse comando, envolvendo um loopzinho para cada réplica, ou seja, ele varre esse for por 7 vezes, e aí calcula o tempo médio consumido ao longo dessas 7 repetições, e também, como medida de variabilidade, ele calcular aqui um desvio padrão em relação a esse consumo de tempo. E depois ele realiza um U function. Ele pega simplesmente o valor 1 e divide pelo big array. Percebam que aqui eu estou fazendo isso ponto a ponto do meu array, e aqui eu estou mandando ele fazer de maneira direta, não é? Pega um escalar e divide por todo o vetor. Então, o que é que ele vai fazer aqui internamente? Vai pegar esse escalar, que aqui é 1, e dividir por cada um dos valores do vetor, só que no formato de NP-array, considerando essas functions. Né? Vocês observam que quando a gente executa o loop no próprio for, a gente consome 1,45 segundos em média. Quando realiza a ufunc, a gente consome menos do que 1 segundo. Agora, isso a gente realizando também 7 execuções, só que agora 1000 loops por execução. Né? Então, aqui a gente consegue chegar bem além em relação ao desempenho, em relação ao método tradicional de realizar o loop. Então, essas UFANCs, elas terminam facilitando muito a vida da gente em relação a desempenho. E é muito interessante, porque termina que esse símbolo aqui de divisão é como se fosse um espelho da ordem de você realizar uma espécie de loop internamente. Né? Isso valeria também para você operar uma soma ao invés de uma divisão, ou operar um produto e assim por diante. Isso também vale se você quiser realizar a divisão de um vetor por outro vetor. Então, eu tenho aqui agora um outro vetor e estou dividindo x por y. O que é que ele vai fazer aqui, ponto a ponto? Ele vai pegar o valor de x e vai dividir pelo valor de y do índice correspondente. Né? Ele está varrendo cada um desses caras e dividindo um pelo outro, entregando a operação do que eu estaria fazendo no for, de fato, só que agora de maneira otimizada em relação ao consumo de desempenho, de tempo e de espaço. Né? Então, é bem interessante esse tipo de processo que ele permite. Ele vai conversando um pouquinho sobre essas operações, ele destaca que seria uma espécie de áreas, né? Você utilizar o símbolo de mais entre um escalar e um vetor, entre dois vetores, no caso aqui sempre NP arrays, né? A divisão, o produto, o que resta da divisão entre, por exemplo, um vetor de inteiros e um escalar inteiro. Então, esses símbolos que seriam aritméticos, eles são propagados em termos que seriam mais próprios do próprio NP-array, como, por exemplo, o termo add, que seria para somar. Então, basicamente, você pode utilizar esse comando ou a simples soma, que ele vai entender que a soma internamente vai executar esse comando, já que se trata de um NP-array. Né? Um subtract para você subtrair, um negative para você ter a parte negativa, um multiply para você multiplicar, um divide para você dividir, e assim por diante. Né? Um power para você realizar a potência, um mod para você pegar o resto da divisão entre dois números,
e assim por diante. Então, a gente teria aqui uma tabela meio que de tradução entre o comando em si e aquele alias que ele utiliza para facilitar a vida do programador. Né? Valores absolutos, funções trigonométricas, logaritmos, exponenciais. Então, tudo isso ele também absorve como sendo esses alias, esses apelidozinhos para você conseguir usar usando o funct de maneira mais natural dentro dos NP Arrays. Então, é um conteúdo que ele vai ficando cada vez mais interessante e mais desafiador também, né? E sutilmente o Vanderplas ele vai trazendo a gente para os exercícios de ciência de dados. Então ele chega no capítulo 7 e começa a conversar sobre medidas que são agregadoras, que a gente vê lá na disciplina de introdução à estatística como medidas de dispersão, medidas de posição. Então ele fala sobre funções que também seriam otimizadas em relação ao desempenho, para obter o mínimo, o máximo, valores entre. ah, Ele destaca que as versões do próprio NumPy seriam mais interessantes do que aquelas usuais para obter essas medidas, né? Devido ao desempenho. E traz aqui alguns exemplos. Tipo, ele constrói aqui um vetor, depois ele calcula a soma dos valores desse vetor a partir do comando sum, que é nativo de Python, e depois ele calcula utilizando o np.sum, que entregaria numericamente o mesmo resultado, né? Porém com um desempenho computacional bem mais interessante. Aí está aqui ele ilustrando isso. Ele cria um array de números razoavelmente grande, e aí calcula o tempo, né, de experimento, envolvendo o comando sum, que é nativo, e depois o np.sum, que é do próprio NumPy. Observa que quando a gente calcula a soma a partir da função nativa, a gente consome aqui muito tempo, né? Cerca de 90 milissegundos, enquanto que via o comando NP é bem menos do que isso, né? Então a gente termina ganhando bastante mesmo em termos de desempenho. E ele segue, né, fazendo esse passeio sutil. Ele destaca aqui os comandos nativos do mínimo, do máximo para aquele big array, e também faz a brincadeira envolvendo o tempo necessário, né? Observem que a unidade de medida aqui está diferente, né? Um é milissegundo e outro é bem menos do que isso, né? Então a gente tem aqui as medidas de mínimo, de máximo, de sum e outras tantas em que os comandos do próprio NumPy terminam consumindo uma energia bem menor do que o nativo. Ele destaca algo bem interessante aqui ao final, que o ideal é que a gente utilize as funções que vêm junto com qualquer objeto do tipo NumPy. Então, por exemplo, se você, ao final de um vetor, no caso aqui o Big Array, se você digita ponto, você vai ter acesso a atributos e funções do próprio NumPy, e entre eles você vai ter a função sum, a função min, a função max e outras tantas. E aí você garante estar utilizando a função adequada, né? Tem que ter muito cuidado aqui, que é muito fácil de você esquecer e terminar utilizando o comando nativo, já que a assinatura é praticamente a mesma, né? E vale mesmo destacar essas unidades de medida, tá? A gente tem aqui 72 milissegundos. E aqui a gente tem 564 microsegundos. Um microsegundo seria a milésima parte de um milissegundo, tá? Então aqui a gente está consumindo realmente bem menos tempo do que a execução utilizando o min tradicional no caso aqui. Ele fala também sobre as agregações multidimensionais. Vou fazer aqui um exercício parecido com o dele. Então, está aqui a gente criando uma matriz 3 por 4 de números inteiros. Então, eu tenho 3 linhas e 4 colunas, né? Quando eu invoco o comando min desse objeto, que eu chamei de m, ele me forma o mínimo de todo o conjunto, envolvendo ambas as dimensões. Então, o menor valor aqui foi zero. Quando eu fixo o axis em zero, ele vai varrer coluna por coluna procurando qual seria o mínimo para cada uma delas. Então, na primeira coluna, o mínimo foi zero.
Na segunda coluna, o mínimo foi 1. Na terceira coluna, o mínimo foi 2. E na última coluna também foi 2. Quando eu fixo o axis em 1, ele vai varrer agora linha por linha, procurando o mínimo de cada uma das linhas. Então, na primeira linha, o mínimo foi 1. Na segunda linha, o mínimo também foi 1. E na terceira linha, o mínimo foi 0. Então, é possível você passear também de maneira multidimensional envolvendo essas medidas agregativas. Inclusive, ele traz aqui uma tabelinha, a tabela 7.1, em que ele destaca algumas dessas funções, né? A gente teria a soma, o produto, a média, o desvio padrão, a variância, o mínimo, o máximo, aquele argumento para qual a função ou aquele conjunto teria o valor mínimo, da mesma maneira para o máximo também, a mediana, algum percentil. Vocês vão estar vendo lá a introdução à estatística, né? O conceito de quantio, de mediana, de quartil. Percentil seria você pegar o conjunto de dados ordenados e separar em 100 pedacinhos de igual comprimento aí em relação à quantidade de termos, né? Já no capítulo 8 ele destaca um conteúdo denominado broadcasting. A ideia é a gente conseguir realizar essas operações que a gente apresentou até aqui, só que envolvendo é, conteúdos, objetos de tamanhos distintos. A gente meio que já começou a conversar sobre isso, só que ele acha interessante trazer mais detalhes. A gente vai trazer também um pouquinho de alguns exercícios além dos que a gente já trouxe, né? Então, eu estou criando aqui dois arrays, cada um dimensional de tamanho 3. Então, a gente já tinha conversado antes, né? Que observa que B aqui é sempre uma constante, mas quando eu realizo a soma entre A e B, ele vai realizar índice por índice, né? Ele vai somar 0 com 5, ele vai somar 1 com 5, vai somar 2 com 5. Seria a mesma coisa de eu realizar a soma de A por uma constante 5. É como se indiretamente ele estivesse construindo um array só de valores 5, do mesmo tamanho daquele primeiro array, né? Então, o resultado seria exatamente o mesmo. Aqui eu estou fazendo outro exercício, trazendo essa mesma ideia, só que ao invés de trabalhar com um array unidimensional, agora eu trabalho com bidimensional. Ele cria aqui uma matriz de uns, 3 por 3, e depois a gente soma essa matriz de uns, é, aquele vetor unidimensional A, que seria 0, 1 e 2. O que é que ele faz agora, né? Ele pega cada uma das linhas do meu array bidimensional e soma com os valores do meu array unidimensional, que seria o que está guardado lá em A, né? Então, tem um 1 e 1. Quando eu vou somar com 0, 1 e 2, eu obtenho esse resultado. Assim como na segunda linha também e na terceira linha também. Então, é como se eu estivesse pegando agora aquele vetor de 0, 1 e 2 e replicando aquele vetor para a segunda linha e para a terceira linha, para guardar o mesmo conceito, né? A mesma ideia. No capítulo 9 ele fala sobre lógica booleana e a possibilidade de comparação entre conteúdos. A gente vai fazer exercícios parecidos com o que ele fez também. Então, aqui eu estou criando um NP-array com valores inteiros de 1 até 5. E aqui eu estou pedindo para ele me informar quais seriam, dentro desse array, aqueles valores menores do que 3. Então, ele vai perguntar de um por um qual é menor do que 3. Se for menor, se satisfizer essa lógica aqui, ele vai dizer que é true, senão ele vai dizer que é false para cada uma das posições. É o que está acontecendo aqui. Ó. Então, quem é que é menor do que 3? Posição 1 é menor, posição 2 é menor, a posição 3 já não é, a 4 já não é e a 5 já não é. Na segunda pergunta, né, no segundo print, eu pergunto, vem cá, x é maior ou igual a 3? Ele vai me informar também posição por posição. O primeiro não é maior ou igual, o segundo não é, o terceiro é maior ou igual, o quarto e o quinto também. Já na próxima linha eu trago uma comparação mais sofisticada. Eu pergunto, em quais posições 2 elevado a x tem o mesmo conteúdo de x elevado a 2? Isso só vai acontecer em uma posição, que é aqui, ó.
Somente aqui 2 elevado a x é igual a x elevado a 2. Para o resto é tudo false, com exceção da segunda posição. Então, observem a igualdade lógica que a gente já passou em outros momentos. Né? Agora eu realizo a soma, ou o número de vezes, ou o número de trues dessa condição em relação a x. Quantas vezes x foi menor do que 4? Aconteceu isso uma vez, duas vezes, três vezes. Eu tenho aqui o número de vezes que aconteceu true, a soma de trues. Aqui eu já quero uma outra condição. Quantas vezes, ou será que acontece de todo mundo, ou de alguém, no caso, né? Algum valor ser maior do que 8? Existe pelo menos um valor maior do que 8? O nosso vetor não existe. Ele vai dizer que é falso. Aqui eu já estou perguntando, todos da minha lista seriam, no caso aqui do array, né? Seriam menores do que 10? Ele vai dizer que sim, todos são menores do que 10. Todos são iguais a 6? Logicamente, ele vai dizer que não. Nem todos são iguais a 6. E por fim, eu pergunto aqui, olha só que construção interessante essa, né? Eu quero somar o número de vezes que essa condição aqui foi satisfeita. Ou seja, que x foi maior do que 2 e, ao mesmo tempo, foi menor do que 5. Eu tenho isso aqui duas vezes, né? Que x foi maior do que 2 e que foi menor do que 5. Ele me informa que em duas situações aconteceu isso. Na próxima condição, eu digo, olha, eu quero que você pegue do vetor x todos aqueles conteúdos para os quais x é maior do que 2 e menor do que 5. Ele vai estar construindo um segundo array a partir desse primeiro, envolvendo apenas os valores de x que são maiores do que 2 e menor do que 5, que seria justamente o 3 e o 4. E aí depois eu peço para ele somar esses valores desses vetor correspondente, né? Então, ele vai somar 3 com 4 e vai me entregar o valor 7. Essas mesmas brincadeiras, elas servem tanto para os vetores unidimensionais quanto bidimensionais, por exemplo. Né? Tá aqui eu pegando o NP Array de números inteiros de 1 até 6, promovendo um shape para ele ser 2 por 3. Ah, aqui eu imprimo o x, depois em quais situações o x é menor do que 5, e depois os valores de x para os quais x é menor do que 5. Então, tem aqui a matriz 2 por 3 de x. Ele vai me informar célula por célula quando é que essa condição aqui é verdadeira. Então, para ser menor do que 5, eu vou satisfazer até o primeiro elemento da segunda linha. E aqui todo o valor de x para os quais x é menor do que 5. Aqui a gente brincou também um pouquinho com essa ideia de realizar operações a partir de portas lógicas. E o capítulo 10 fala sobre o Fancy Indexing, que a ideia é você promover alternativas de índice mais flexíveis do que aquelas que a gente vinha brincando antes com sequências simplesmente, né? Então dá para você fazer uma manipulação também bem mais sofisticada. A gente até que já passou por isso também, mas ele destaca um pouco mais de detalhes no capítulo 10 essa ideia. E aqui a gente só ilustra com uma brincadeirinha, né? Eu estou construindo aqui um NP Array com 10 conteúdos, e aqui eu defino uma sequência qualquer de índices. Ó. Da posição 3, da posição 7, depois da posição 4. Ele vai obedecer essa ordem, não é? Então, ele vai pegar o cara da posição 3, da posição 7, da posição 4 para poder entregar o resultado final daqueles valores que estão nesse conjunto de índices. Isso também serve para matriz ou para arrays bidimensionais. Está aqui eu criando uma matriz 3 por 4, pegando dessa matriz. Vejam o conjunto de índices agora, né? Para a primeira dimensão eu quero a primeira posição e para a segunda dimensão eu também quero a primeira posição. Então, termina saindo da primeira dimensão a posição zero. Então, estou aqui passeando pela posição zero, considerando essa primeira dimensão. E da segunda dimensão eu também quero a posição zero. Então, estou marcando ela aqui agora também, né? Vai sair essa coordenada. Para a segunda
para a terceira linha de impressão, eu quero da primeira dimensão o 0 e 1 e da segunda dimensão apenas o 0. Então, da primeira dimensão, eu tenho 0 e 1, e da segunda posição, eu tenho a posição 0. É por isso que eu termino tendo como retorno o 0 e 4. Então, cuidado aí com essas operações quando estiverem brincando. No capítulo 11, ele brinca um pouquinho com a ordenação de elementos de arrays, uni e também bidimensionais, por exemplo. Então, só fazendo um exercício aqui com vocês, né? Eu tenho um array unidimensional, está aqui do jeitinho que foi criado. Usando o comando argsort, a gente tem os índices que correspondem a uma ordem crescente de valores. Por exemplo, o menor valor é o que está na posição 1, que seria o valor 1 aqui da gente, né? O segundo menor valor que está na posição 0, que seria o 2. O terceiro menor valor seria o que está na posição 3, que é o 4 e assim por diante. Então, o argsort ele me entrega a sequência de índices que me leva a um array ordenado. O comando npsort promove a ordenação daquele array. E se eu quiser promover um ordenamento interno, basta eu chamar o comando sort vinculado ao array, que ele vai rearranjar aquele array de maneira ordenada. Então, depois que eu invoco o comando sort, o próprio x ele passa a estar ordenado, né? Então, cuidado quando for utilizar o sort diretamente sobre o np-array. Já pensando numa matriz, então eu estou aqui criando uma matriz 4 por 6 de valores entre 0 e 10. Estou aqui imprimindo essa matriz de 4 linhas e 6 colunas. E agora eu posso promover a ordenação, por exemplo, por linha, por coluna. Então, quando eu invoco o comando sort e informo que o axis é 0, ele promove uma ordenação por coluna. A primeira coluna, né, que seria essa aqui, ele vai ordenar de maneira crescente. Então, vai ficar 0, 0, 7, 8 do jeitinho que já estava, né? A segunda coluna, ele vai ordenar também, vai ficar 4, 6, 7, 7. 4, 6, 7, 7. E assim por diante. A terceira coluna vai ficar 2, 5, 6, 7. 2, 5, 6, 7. Quando eu invoco o comando sort e passo como axis o número 1, ele agora vai ordenar linha por linha, né? Vai pegar esse cara aqui e vai colocar em ordem crescente. Então, vai ficar 0, 4, 4, 6, 7, 9. A segunda linha vai ficar 0, 0, 2, 5, 6, 9. E assim por diante. E para terminar com chave de ouro, ele conclui essa introdução ao NumPy no capítulo 12, destacando algumas alternativas para trabalhar com estruturas de dados. A gente já começou a brincar com isso também quando a gente falava sobre listas, dicionários, tuplas. Então, a ideia é que a gente tenha um conjunto de variáveis, cada uma de um tipo, só que entre elas tipos distintos. Por exemplo, uma variável nominal, uma variável discreta, uma variável contínua. Então, também é possível a partir dos NP-arrays. Ele brinca um pouquinho com isso, com dados heterogêneos, e a gente vai fazer um pouquinho dos exercícios que ele fez também. Então, está aqui ele construindo 3 listas para nome, idade e peso de 4 pessoas. E está aqui ele criando uma matriz, já que são 4 pessoas, ele cria um NP array de zeros envolvendo 4 posições. E ele destaca os tipos, né? No caso, passa um dicionário em que você teria o nome dessas variáveis, desses conteúdos, nome, idade e peso, e depois o formato desses tipos, o 10 e 4, F8. Vale a pena lembrar um pouquinho dos tipos que o NumPy permite, né? Inclusive, ele traz uma tabelinha aqui, um quadrozinho que ele destaca isso para a gente. Por exemplo, B é para byte, U é para Signal Integer e assim por diante, né? Então, a gente teria aqui nos tipos que ele destacou o 10, que seriam textos envolvendo
até 10 caracteres. O age seria um e-for aqui, que na perspectiva dele seriam números inteiros, com 4 bytes. E o peso seria um F8, que seria um número contínuo, um float, envolvendo 8 bytes. E depois ele imprime para a gente aqui os tipos que foram definidos, no caso aqui por mim como usuário. E depois ele pega lá de data, que seria o nosso NP, lembra que o nosso NP zeros estaria guardado lá em data, ele diz, olha, aqui no conteúdo para name, que ele definiu antes, né, daily age weight, receba os nomes, para age receba os ages e para weight receba os pesos. E depois ele imprime o que seria agora data. Observa só como é que ele trabalha, né? Então ele teria 4 tuplas, cada um envolvendo o nome, a idade e o peso. E esses conteúdos foram alinhados de acordo com o índice de cada uma das observações, né? Então, a Alice teria 25 anos e pesaria 55 quilos, por exemplo, né? Bob teria 45 anos e pesaria 85 quilos e meio, e assim por diante. Está aqui ele destacando em tuplas esses conteúdos em formato do NP Array, né? Então, vocês observam que durante todo o tempo o NP Array ele consome de tuplas e também de listas, né? E aqui a gente tem algumas brincadeiras de visitas, assim como a gente tinha visto quando trabalhou um pouquinho com dicionário. Então, por exemplo, eu quero todos os nomes. Ele vai imprimir para mim todos os nomes. Está aqui os nomes das pessoas. Agora eu estou dizendo, olha, vai lá na última posição do meu NP Array. Observa que aqui eu tenho duas dimensões. Ele vai na última posição e imprimir os nomes dessa última posição. No caso aqui seria Doug, que seria a pessoa que está lá no último registro, né? Agora eu estou dizendo, ó, vai lá em Deira e pega de Deira apenas aqueles conteúdos cujo a idade seja menor do que 30 e imprime para mim desses apenas o nome. Então a gente teria a Alice e Doug, que teriam menos do que 30 anos, da minha estrutura de dados, né? Então, quem é que tem menos do que 30 anos? A pessoa que está na primeira posição e a pessoa que está na última posição, Alice e Doug. E é que a gente conclui essa brincadeirazinha sobre o NumPy.